8 de março de 2013. São Paulo empata com o Arsenal e decepciona os mais de 25 mil torcedores que foram ao Pacaembu. Após nova maratona no retorno do México, o Corinthians desembarca no final desta manhã em São Paulo. Palmeiras. Gilson Kleina tenta superar os problemas dentro e fora de campo para o clássico contra o São Paulo, domingo no Morumbi. Tem também os gols dos jogos de ida das oitavas de final da Liga Europa. E ainda, no Dia Internacional da Mulher, você vai ver uma entrevista exclusiva com a judoca medalha de ouro em Londres, Sara Menezes. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora. Do Morumbi, em uma casa provisória, os tricolores lotaram o Pacaembu esperançosos pela vitória e uma possível liderança do Grupo 3 da Libertadores. Em uma partida cheia de oportunidades, o tricolor vacilou, não fez o resultado e agora vê o The Strongest na cola pela segunda colocação do grupo. O repórter Jonas Campos esteve nas arquibancadas e mostra toda a vibração da torcida tricolor. A confusão contra o Tigre da Argentina na final da Copa Sul-Americana do ano passado rendeu ao São Paulo a perda do mando de campo. Punição paga na noite desta quinta-feira, dia em que o tricolor deixou de atuar no Morumbi para jogar no Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Hoje é dia de futebol do tricolor aqui no Pacaembu, aqui, show de bola, 2 do Luiz Fabiano, olha o futebol. O Morumbi é nossa casa, mas é tudo nosso aqui também. O Pacaembu é a casa dos gambás, mas não vai mostrar pra eles que é torcida aqui dentro do Pacaembu. É tranquilo, é nossa casa aqui, ó. O Corinthians é visitante aqui a gente domina. Tranquilo enfrentar um time argentino ou jogo complicado? Tranquilo, a garantia sou eu. Eles são catimbeiros, né? Mas acho que o São Paulo faz uns 2, 3 faz. 3-0 e não vai ter boi pros argentinos não, vai correr de novo. Só quem perde pra Argentina é o Palmeiras mesmo, porque o time do Tigre lá pode parar, ó. Ouvindo o que, Cortez? Nossa expectativa é a melhor possível. É óbvio que vamos enfrentar um adversário valoroso. Os nossos irmãos sempre mostram um futebol muito competitivo. Eu tenho certeza que vai ser vamos ter dificuldades. Com a bola rolando, incentivo das arquibancadas e emoção à flor da pele. Empolgação que com o tempo virou impaciência e irritação. Tudo por causa da arbitragem e da tradicional catimba dos hermanos. Jogo truncado, Libertadores, sabe como é que é, né? Amarrado, time argentino, veio pra se segurar na retranca. Mas no fim do primeiro tempo, Jadson tratou de resolver os problemas da torcida. Na segunda etapa, a massa São Paulina não parou de apoiar e ainda ganhou a ilustre presença de Nando Reis. E tá esperando o que desse São Paulo para o segundo tempo? Tudo que eu sempre espero do São Paulo, ganhar, golear, jogar bem. Jogar bem é o que interessa. Mas o cantor não deu muita sorte ao tricolor. Pênalti! Infelizmente, tem que aguentar os argentinos, mas o Rogério vai pegar essa. Aí, mais uma vez, o sentimento de alegria virou tensão, angústia, medo, nervosismo e tudo o que se pode imaginar. Fim de
Neste jogo, São Paulo 1, Arsenal de Sarandi também 1, e os torcedores são paulinos deixam o Paulo Machado de Carvalho lamentando o tropeço em casa pela Copa Libertadores da América. O time estava desorganizado, o meio-campo perdendo muitas bolas, os volantes pendurados desde o começo do jogo. E tá faltando uma coisa que tinha no ano passado, que era o Lucas, né? A bola pune. O São Paulo soube aproveitar a chance que teve. 4 bolas na trave. Mas é isso daí. Isso é Libertadores. São Paulo tem que levantar a cabeça, treinar durante a semana pro próximo jogo. Agora o que nos resta é unir mais, ir para a Argentina e conseguir a vitória. Ficou difícil, na sua opinião, a classificação? Se tornou mais difícil, mas totalmente possível. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Não está nada fácil a vida dos brasileiros na Libertadores, não. São Paulo já tinha passado maus bocados com o Strongest, tanto que resultou até numa crise interna com as declarações do vice João Paulo de Jesus. Depois, agora o empate com o Arsenal, 1-1. O Atlético Mineiro também tem um bom time e teve problemas com o Strongest. Não foi fácil ganhar, não. A gente vai mostrar os gols para você ainda hoje no Gazeta Esportiva. Agora, o que eu não consigo entender, vou tocar na mesma tecla de novo, o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, ele já prejudicou muito o São Paulo e a própria carreira por ficar reclamando com a arbitragem. Reclama, toma amarelo, reclama, é suspenso, depois é expulso. Ontem ele conseguiu ser expulso depois do apito final. Quer dizer, cadê a maturidade do Luiz Fabiano? Será que é tão difícil compreender que ficar reclamando com a arbitragem não vai resolver nada? Será que falar com o árbitro, reclamar, vai mudar alguma coisa? Não vai. Muito pelo contrário, ele só se prejudica e prejudica também o São Paulo. O São Paulo vai ter um jogo mais difícil ainda contra o Arsenal na Argentina, em Buenos Aires. E o Luiz Fabiano, poxa vida, é o atacante, é o matador do time, é o artilheiro do time. Não vai jogar, porque ficou reclamando da arbitragem. Aí não adianta nada falar, eu não falei nada, não tem nem que conversar com o árbitro, Luiz Fabiano. Não tem, já era para ter aprendido isso. Pô, não adianta ficar falando, eu vou encerrar a carreira. Pô, não vou mais ser expulso por reclamação. Só se for durante o jogo, porque depois foi expulso e está corretíssima a expulsão. Eu vi torcedor São Paulino se manifestando lá em rede social, porque os jogadores do Arsenal foram lá reclamar e ele não teve a mesma postura. Não importa, não justifica. Um jogador experiente como o Luiz Fabiano não pode ficar reclamando com a arbitragem. Estou errado, Flávio? Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportivo. Não, e eu gosto demais do Luiz Fabiano, né? Até pela origem dele. E é um cara que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, mas as nossas desavenças, entre aspas, sempre foram em cima disso. Ele, quando entra em campo, ele lembra muito do Serginho Chulapa nisso. Cara do bem, cara legal, mas em campo, né, se transforma completamente. E o problema é que ele prejudica ele mesmo, né? Fica essa situação toda, além de prejudicar o clube, é claro. O São Paulo não jogou bem, o São Paulo está com dificuldades. É verdade, chutou 3 bolas na trave do adversário. Sem dúvida, não houve pênalti no gol do Arsenal. Uma marcação estúpida, né? Imbecil. Não tem a menor condição aquilo. O pênalti no Luiz Fabiano eu considero que não aconteceu. Mas, enfim, houve essa reclamação. Mas o problema é que o São Paulo, apesar de ter criado muito, deu muita chance para um time que está morto. O Arsenal chegou até a falar em jogar com o time reserva. O Atlético passou por cima deles como se eles não existissem. Verdade, outro tipo de jogo, tendo contra-ataque e tal. Mas, enfim, o São Paulo está totalmente fora do seu melhor padrão. O São Paulo não consegue se ajeitar. Ele fica naquele negócio de inserir o Ganso, de tentar substituir o Lucas, e não sai nem de um lado nem para o outro. Infelizmente, o São Paulo não teve condição de preparar um time. Eu estou falando no aspecto tático, você precisa tempo para preparar. E não custa lembrar que o São Paulo disputou a final da Sul-Americana e depois a pré-Libertadores. Um espaço muito curtinho de preparação tática. Sofre, pena, e está muito claro isso. O time do São Paulo está longe de se dizer que está pronto para a disputa de alto nível. E só mais um detalhe, o Strongest, ninguém fala nada, o Flávio, mas dificultou a vida do São Paulo aqui e dificultou, de certa forma, a vida do Atlético lá em Belo Horizonte. Vai jogar contra os dois em casa. Se foi difícil aqui, imagina na altitude de La Paz, porque falar futebol boliviano, mas Strongest não é bobo não, tem um bom time. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é:
Após mais uma expulsão, São Paulo deveria punir o Luiz Fabiano? Sim ou não? Será que não é excesso de vontade isso? E aí seria justificado? Acesse e vote resultado no fim do programa de hoje. Celso. Se fosse um moleque, se fosse um jogador que estivesse começando, até compreensível você ensina. Mas um jogador maduro, com a passagem pelo futebol europeu, como teve o Luiz Fabiano, disputou a Copa do Mundo, já era para ter aprendido. O jogador profissional tem que ter equilíbrio. Se não tem, tem que ser punido pela diretoria, sim, óbvio. Porque o prejuízo maior é para o São Paulo. Flávio. Sim, ele pisou na bola. Gente boa e tal, mas pisou na bola. E no início desta madrugada, o júri popular do Fórum de Contagem em Minas Gerais decretou a sentença ao ex-goleiro Bruno. Após quase 3 anos desde o sumiço de Elisa Samúdio, o goleiro foi considerado o mandante do assassinato da modelo, que poderia render uma pena de até 41 anos. Com a confissão feita durante o 3º dia de julgamento, Bruno teve a sua pena reduzida. No total, o ex-atleta pegou 22 anos e 3 meses de prisão, condenado pelos crimes de sequestro, cárcere privado, homicídio e ocultação de cadáver. Durante a leitura da sentença, a juíza Marisha Fabiane Lopes disse que a personalidade de Bruno é desvirtuada e foge dos padrões mínimos de normalidade. A ex-mulher do jogador Daiane Rodrigues, acusada pelo sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho de Elisa com Bruno, foi absolvida de todas as acusações. Só tem aquela questão da justiça brasileira que é muito difícil compreender. Pegou 22 anos de sentença, de prisão, já cumpriu 2 anos e pouco, vai cumprir mais 3 e vai estar livre. Quer dizer, pela gravidade, né, pela maneira como ocorreu o crime, se esperava um rigor maior na pena. Realmente ficar 5, 6 anos preso, depois de tudo o que aconteceu, realmente é quase um convite à impunidade. Aqui é um caso de promiscuidade plena. Ela extremamente promíscua, atrás de alguém que a bancasse pelo resto da vida, ele se achando o rei da cocada preta e resolveu desse jeito. É uma coisa muito pequena demais, do seu todo eu passo batido. É muito ruim e só para dizer que a Promotoria de Justiça ele tem uma expectativa de que o Bruno fique mais 5 anos em regime fechado. E vai recorrer da condenação pedindo que não sejam consideradas as atenuantes, né? Que ele confirmou aí que sabia do crime e tudo mais. Então, imagina ficar só mais 5 anos preso. Realmente é difícil aqui no Brasil. Após ser agredido durante partida de futebol, o árbitro libanês Bashir Awaza decidiu tomar uma decisão drástica em sua carreira. O árbitro libanês Bashir Awaza anunciou nesta sexta-feira que não irá mais apitar uma partida de futebol. Isso porque o juizão foi vítima de uma situação inusitada e também lamentável. No jogo entre Al-Narda e Al-Salam Sgarta, a contar para a 2ª divisão do campeonato libanês, o árbitro foi perseguido sem piedade depois de expulsar um dos jogadores da equipe da casa. Awaza ainda afirmou que, pelo histórico da equipe local, nem esperava sair vivo de campo, mas conseguiu escapar. Agora, ele deixa o futebol em forma de protesto e espera que medidas sejam tomadas para que casos como esse não voltem a acontecer. Bom, 2ª divisão do futebol do Líbano, o cara é ruim, né? O cara não é um árbitro de primeira linha. Lembrou muitos bons tempos da várzea aqui do São Paulo, quando o cara não gostava, o juiz saía correndo, era assim, era exatamente isso. Ou ele tirava o apito e dava para alguém, apitava de chinelo de dedo, aquela coisa toda, ou era assim que o bicho pegava. Fazer o quê? Não tem jeito, né? Agora, ele dá ele acho que ele podia mudar de profissão, podia tentar ser atleta, correr um pouquinho e tal, não sei o quê. Mas 2ª divisão do Líbano, realmente, já aconteceu alguma coisa dessa para ter alguma notícia, né? E ele faz bem de abandonar o futebol. O cara tem cabelo branco e tal, e ainda apita a 2ª divisão do Líbano. Vai ser ruim no raio que parta, né? Bom, pelo menos fôlego tá em dia. Tá correndo bem. Pique ali tá correndo bem. Falar uma coisa, viu? Ele tá cheio de razão. Não faltou preparo físico, não. Agora me chamou a atenção a demora para entrar ali o isso é normal. Né? O que é isso? Isso aí. Soldado ali, né? Isso aí é normal. Isso aí, uma vez o Antônio Carlos teve uma confusão aqui no Palmeiras, aquele time fantástico do Palmeiras.
E o Edmundo era muito chato, né? O Edmundo é o nosso companheiro, aliás, fazendo um belo trabalho. O Edmundo era muito chato, enchia muito o saco de todo mundo. Aí um dia o Antônio Carlos resolveu dar uns tapas na orelha dele. E aí o César Sampaio contou o seguinte, que o Antônio Carlos chegou e começou a bater no Edmundo e os caras foram separar. Mas bem devagarzinho, devagar e tal, não sei o quê, com calma. Depois que tomou uma meia dúzia de bolacha, aí alguém chegou. Foi mais ou menos aí, deixaram os tapas, os bicos e tal, aí depois a gente separa. Que é isso? Não pode acontecer e tal. E neste Dia Internacional da Mulher, você não me deu parabéns, Celso, nem você, Flávio, o Gazeta Esportiva... Para você não, mas eu vi ele dando parabéns para outras pessoas, né? Sem dúvida. Bom, nesse Dia Internacional da Mulher, parabéns para mim mesma e para todas as telespectadoras do Gazeta Esportiva. O nosso programa homenageia todas as mulheres, entrevistando um exemplo de força, dedicação e superação. Põe o braço para lá, Flávio. Adriano Dolfi conversou com Sara Menezes, medalha de ouro no judô na Olimpíada de Londres em 2012. A medalhista falou sobre a dura preparação que passou para a conquista deste grande feito. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Parabéns a você, Michele, a todas as mulheres. Hoje estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. E nossa convidada aqui para um bate-papo especial é a Sara Menezes, campeã olímpica em Londres. Queria saber a primeira pergunta, se já está refeita de todo aquele sonho que aconteceu para você em Londres, a medalha de ouro inédita para o judô feminino. Nossa, para mim foi o melhor presente que eu tive na minha vida, na minha rotina de atleta. Era um sonho ir para a Olimpíada, e ainda mais com a medalha no peito. Eu estou muito feliz e quero continuar treinando para que possa conquistar outra medalha em 2016 no Brasil. O que aconteceu depois da medalha de ouro? O que você fez aqui no Brasil quando voltou de Londres? Nossa, eu dei muitas entrevistas, teve um reconhecimento brilhante, todo o povo brasileiro. Muito legal, a criança de 4 anos eu passava na rua, olhava para mim e me reconhecia, então para mim eu ficava muito feliz de ter esse reconhecimento, de ter esse carinho pelo público. Para chegar até lá, o que você passou na sua vida para conquistar esse sonho? Nossa, muito treino, muita relação diária mesmo, todos os dias pela manhã, fazendo parte mental, física, tratando lesões, prevenção. Você acha que essa sua medalha de ouro trouxe algum legado para o judô feminino? Com certeza, abriu muitas portas para o judô feminino e tenho certeza que a equipe teve assim acordou, sabe? Pô, se ela conseguiu, também eu consigo. Então acho que foi muito positivo para todas nós. A gente vai encerrar esse bate-papo fazendo a pergunta em relação às mulheres. Você acha que a mulher ainda sofre preconceito no esporte? Um pouco ainda, as pessoas veem o esporte muito pelo lado masculino, mas eu acho que está mudando aos poucos. Ainda tem um pouco desse receio, mas o Brasil, no geral, as brasileiras estão mostrando que as mulheres também têm capacidade, estão trazendo resultado, estão mostrando que nós também temos o nosso espaço, né? Não esperou, né? Mas um beijo para Sara Menezes, representando a mulher no Gazeta Esportiva, Michele Janela e a todas as mulheres que acompanham o Gazeta Esportiva todos os dias. Deveria ser o dia, né, das mulheres. Pelos câmeras. Mas já que comemoramos no dia 8 de março, que assim seja, sintam-se abraçadas e beijadas. Todo dia é nosso dia, Flávio. Aproveito também, aliás, para deixar um beijo também para Bianca Ramalho, não só pelo Dia Internacional da Mulher, mas também porque é aniversário dela e ela também acompanha o Gazeta Esportiva. Para quem? Corintiana, Bianca Ramalho. Ah, então tá bom. E aí, João, chamamos o Gurian ou vamos... Daqui a pouquinho, repórter Luiz Henrique Gurian com uma notícia exclusiva no Gazeta Esportiva sobre o jogador Valdívia, daqui a pouquinho. Seguindo as homenagens para nós mulheres, dá só uma olhadinha no que a turma do Neymar fez lá no Santos. Eu sou o cara certo pra você, que te faz feliz e que te adora, que enxuga os seus prantos quando você chora. Esse cara sou eu.
Esse cara sou eu. O cara que sempre te espera sorrindo, que abre a porta do carro quando você vem vindo, te beija na boca, te abraça feliz, apaixonado te olha e te diz que sentiu sua falta e reclama, ele te ama. Pra você também, elas merecem, elas merecem. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu! Oi! Esse cara sou eu! Obrigado. Muito bom. Bem legal, bem legal. A TV Santos tem feito algumas coisas bem bacanas, de bastidor. E o futebol precisa dessas coisas legais, né? Tem tanta coisa ruim acontecendo, tanta porcaria que está sendo feita por aí, obviamente por torcidas uniformizadas, mas o futebol precisa desse tipo de imagem positiva, imagem legal. Parabéns ao pessoal da TV Santos, do Santos Futebol Clube, né, que produziu mais esse trabalho bacana. Bem legal, acho que é bonito quando você consegue passar essa imagem positiva de dentro do futebol. Muito bem. Bom, agora vamos conversar ao vivo com o repórter Luiz Henrique Gurian, que está na linha com o jogador Valdívia. Boa noite, Gurian. Oi, Caio. É um acontecimento normal, né? Alô, Gurian? No momento... Bom, nesse momento o jogador Valdívia está dando uma entrevista coletiva porque ele foi convocado, né, para a seleção chilena. Vamos tentar ouvir. Pode. Nesse Sport 2 e acredito que foi por causa do que aconteceu no dia anterior. Bom, o som está muito ruim, né, Celso? A gente tenta depois, né? Isso, a gente uma traz melhoria do som, do áudio, e aí a gente tenta ouvir o Valdívia na coletiva hoje lá no... Melhor, porque o som não está bom. Se a gente não está ouvindo aqui, imagina vocês aí, né? Bom, recadinhos agora, nós queremos que vocês nos acompanhem no Twitter e no YouTube. Twitter, endereço do programa, @GazEsportiva. Não sigam o Flávio Prado no @FlávioPradoJPGZ e nem o @Celso Cardoso, mas sigam @Michele Janela, que eu sou muito legal. E no ela YouTube... pede isso porque ela morre de ciúmes. E no YouTube, o nosso canal é qual, Celso? O que? O canal do YouTube? youtube.com/AGazeteSportiva-TV. Muito bem, um beijo para Viviane Almeida, minha amiga querida que está assistindo a Gazeta Esportiva. Beijo, Vivi, já estou pedindo aqui a notinha, tá? Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco os gols do empate do São Paulo com o Arsenal pela Libertadores. Tem também os preparativos do Palmeiras para o clássico contra o Tricolor no final de semana e o desembarque do Timão. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta já. Duas partidas abrem esta noite a 11ª rodada do Campeonato Paulista. Amanhã tem Corinthians no Pacaembu e no domingo, clássico no Morumbi. Confira os jogos do final de semana. Daqui a pouco, às 7h15 da noite, União Barbarense enfrenta o Bragantino na Toca do Leão. E o Oeste recebe o 15 de Piracicaba no Estádio dos Amaros. Amanhã às 18h30 tem Corinthians e Ituano no Pacaembu. Penapolense e Paulista duelam no Tenente Carriço. E Botafogo e Mojimirim se enfrentam no Santa Cruz. Domingo às 4 da tarde tem clássico no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Mesmo horário de São Bernardo e Linense, que medem forças no 1º de maio. Às 18h30, mais 3 jogos. Atlético Sorocaba e Santos no Walter Ribeiro, Ponte Preta e São Caetano no Moisés Lucarelli e Mirassol e Guarani no estádio José Maria de Campos Maia. Bom, vamos tentar mais uma vez um contato com o repórter Luiz Henrique Gurian, direto da Academia de Futebol. Tá difícil.
Sem condições de ouvir. Bom, o Corinthians desembarcou no final desta semana em São Paulo e mal chegou, o técnico Tite já começou a preparar a equipe que neste sábado enfrenta o Ituano no Pacaembu. Osmar Garrafa acompanhou a chegada do Timão, confira. No início desta tarde, Michele, a delegação do Corinthians chegou do México, trazendo na bagagem a primeira derrota na Copa Libertadores da América. O momento agora é pensar no Campeonato Paulista. Amanhã, o Corinthians já enfrenta o Ituano no estádio do Pacaembu e na próxima quarta-feira tem o Tijuana novamente no Pacaembu, só que desta vez pela Copa Libertadores da América. O técnico Tite não conversou com os jornalistas, mas a tendência é que no jogo de amanhã o Corinthians vá a campo com uma equipe completamente reserva. A Federação Paulista podia ter visto também isso daí, né, por essa carga aí de viagem, de jogos, né. Eu acho que a Federação Mineira, se não me engano, ajudou o Atlético também a essa situação, né. É um bom senso, né, saber, eu fico vendo os atletas, eu que não joguei, estou super cansado da viagem, a exigência do jogo lá grande, imagine agora já chegar, sair direto daqui para o centro de treinamento, treinar, ir para casa, voltar, concentrar, jogar. É um pouco desumano, né, para os atletas. Mas... A gente sabe que a viagem foi longa, foi desgastante, né? A gente perdeu uma noite de sono aí, então, né, o corpo acaba sendo prejudicado, mas vai procurar descansar agora, né, e amanhã tentar fazer um bom jogo. O jogo de quarta-feira é fundamental para que a gente fique tranquilo na competição. E depois no Paulista a gente ainda tem um pouquinho mais de tempo, mas tenho certeza que quem entrar vai dar conta do recado e vai buscar a vitória. Como a diretoria do Corinthians recebeu a punição da Conmebol, né? Ela libera a torcida nos jogos no Pacaembu, mas o Corinthians 18 meses sem torcida em jogos de visitante, além da multa. Já posso adiantar que o clube não ficou satisfeito com a decisão que foi tomada de ficar esse tempo fora, jogar todo esse tempo fora e sem torcida, né? Mas eles estão cuidando disso, nós estamos concentrados aqui junto com o elenco para ver o que a gente pode fazer de melhor para que eles possam fazer um bom jogo também aí nesse sábado. Eu acho que perto do que estava proposto, acho que dos males é o menor, que a gente consiga utilizar a força do nosso torcedor e a alegria dele para vencer os jogos dentro de casa. E depois a gente vê fora de casa, a gente batalha para conseguir bons resultados. Finalizando, Michele, com pouco tempo para trabalhar, o técnico Tite só deve confirmar oficialmente o Corinthians amanhã, momentos antes da partida contra o Ituano, no estádio do Pacaembu. Bom, o Corinthians tem que fazer isso mesmo. A prioridade é a Libertadores América. A situação, inclusive, não é tão confortável como se imaginava. A diferença hoje do Corinthians para o primeiro colocado, que é o próprio Tijuana, é de 5 pontos. Quer dizer, então o Corinthians precisa vencer o jogo em São Paulo e vencer, pelo menos, conquistar mais 4 pontos nos outros 2 jogos que restam. E para isso, tem que poupar mesmo os jogadores no Campeonato Paulista. A gente sempre fala aqui, Flávio, não tem como o Corinthians ficar fora dos 8, né? E é o maior vencedor da história do Campeonato Paulista, então tem que poupar menos os atletas, tem um grande elenco, um bom elenco formado, justamente para adaptar, fazer essa administração de energia. Até pela incompetência na confecção da tabela, né? O Corinthians chega de uma viagem interminável e vai jogar no dia seguinte pelo Campeonato Paulista, brincadeira. Com relação o Corinthians vai se classificar na Libertadores, é um dos grandes favoritos, continuo achando que é o maior favorito, é um timaço o Corinthians, tem um elenco fabuloso e só tende a crescer. Agora, eu tinha pensado que a Conmebol tinha voltado a tinha se transformado numa coisa séria, mas ficou claro que não. O fato, por exemplo, eles ficaram com a multa do Corinthians, $200 mil, e a liberação para o Corinthians foi porque a renda do Corinthians vai dar mais ou menos 2 milhões em cada jogo. 10%. E 10% é deles. Então, 400 mil aqui, mais 400, 800 mil para a Conmebol, que a gente não sabe para onde vai, aquele dinheiro que desaparece. Ou seja, continua a mesma porcaria de sempre, um absurdo, uma pena tão pequena pela morte de um garoto. O Corinthians está na dele de se defender, mas poderia ser um pouco mais altruísta, né? E reconhecer um pouco mais que a torcida teve um ato criminoso e a torcida, infelizmente, é ligada aos clubes. Ela tem esse elo de ligação muito triste, porque só tem gerado para o Brasil o quê? Torcedor do Santos preso no Paraguai por assalto. Torcedor do Corinthians preso na Bolívia por roubo, por assassinato.
e agora essa cafajestada lá no aeroporto de Buenos Aires da torcida do Palmeiras. É só para isso que servem essas torcidas uniformizadas. Com relação a punir os bandidos que mataram o menino, o Corinthians não falou em nada disso. O dinheiro que ele perdeu deveria processar. Nem que fosse o tal do de menor lá, que eles puseram de laranja. Ou processar a torcida uniformizada. Mas isso eles não fazem, é uma pena. Um clássico paulista cercado de muitos gols que começou a ser disputado no dia 25 de outubro de 1936, quando o Palestra Itália derrotou o São Paulo por 3-0. De lá para cá, muita rivalidade, emoção e algumas confusões. Veja um pouco da história desse confronto entre duas das grandes equipes do futebol brasileiro. O clássico entre Palmeiras e São Paulo representa uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. A história do confronto começa ainda na década de 30, mas foi entre 1942 e 1950, quando as duas equipes dividiram os 9 títulos paulistas disputados no período, que o duelo ganhou maiores proporções. Nascia aí o Choque Rei, apelido dado ao confronto pelo jornalista Tomás Mazzoni, diretor do jornal A Gazeta Esportiva. A rivalidade é tão grande que os dois clubes não se entendem nem quando o assunto é o número de confrontos que fazem a história do Choque Rei. Para o Palmeiras são 289 jogos. Já o São Paulo contabiliza 301 partidas. Só não há divergência em relação ao maior vencedor. A torcida são paulina é a que mais vezes comemorou uma vitória sobre o rival. No próximo domingo, Palmeiras e São Paulo farão o jogo de número 167 pelo Campeonato Paulista. E o tricolor do Morumbi também leva vantagem na competição, com 67 vitórias, 52 empates e 47 derrotas. A última decisão do estadual entre os dois clubes aconteceu em 92 e os são paulinos levaram a melhor. No primeiro confronto, Cafu e Raí desequilibraram e garantiram a vitória por 4-2. Na segunda partida, novo triunfo do São Paulo, desta vez por 2-1, colocando assim o Palmeiras mais um ano no jejum de títulos que vinha desde 1976. A rivalidade algumas vezes chegou a extrapolar o âmbito desportivo, como no confronto pelo Brasileirão de 94. O jogo estava empatado em 2-2 quando o palmeirense Edmundo e o São Paulino André se desentenderam e foram às vias de fato. A briga se generalizou e o árbitro encerrou a partida. Quer mais briga com o Edmundo? Põe pra cima. Cadê a campanha da paz? Cadê a campanha da paz, meu povo? São os jogadores agora que brigam. Clima de animosidade que também contagiou os torcedores. Em 95, o Palmeiras venceu a decisão da Supercopa São Paulo de Juniores por 1-0. Mas a festa foi ofuscada pela verdadeira batalha campal, protagonizada por integrantes das duas torcidas. Bestialidade que resultou na morte do jovem Márcio Gasparim da Silva, de 16 anos de idade. Mas garotos ainda aprendendo a jogar futebol, essa que é a verdade. Ali os policiais em meio às torcidas. E olhem a quantidade... Pode-se dizer que o maior trauma da torcida palmeirense em relação ao clássico está na Copa Libertadores da América. O time de Palestra Itália não venceu nenhum dos 8 confrontos pela principal competição continental de clubes. O máximo que conseguiu foram 2 empates. Em 2005, foi eliminado nas oitavas de final, perdendo os 2 jogos. O tricolor do Morumbi se sagraria campeão da América e do mundo naquela temporada. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes, és o primeiro. No ano seguinte, o Palmeiras esteve perto de bater o rival mais uma vez pelas oitavas de final, mas a derrota por 2-1 no Morumbi acabou com as esperanças alviverdes. A vingança aconteceu em 2008 pela semifinal do Campeonato Paulista, no último clássico decisivo entre as duas equipes. Depois de perder o primeiro jogo no Morumbi por 2-1, com direito a gol de mão do Imperador Adriano, o Palmeiras mostrou a força do time no Palestra Itália. Bateu o rival por 2-0 e avançou à final do campeonato, sagrando-se campeão ao vencer os 2 jogos contra a Ponte Preta. O Choque Rei do próximo domingo, todos esperam que a rivalidade não ultrapasse os limites do razoável e fique restrita ao campo de jogo. O torcedor que comparecer ao Morumbi deseja ver um grande espetáculo. E se depender do retrospecto histórico, não faltará bola na rede.
já que a média do confronto é superior a 2 gols por partida. São Paulo e Palmeiras, que o melhor vença mais um choque rei. Líder do Paulistão com 22 pontos e apenas uma derrota em 9 jogos, o São Paulo deve ir com força máxima para o Clássico. O repórter Felipe Sboril acompanhou como foi a sexta-feira do Tricolor. Olha, Michele, pessoal acompanhando o Gazeta Esportiva depois do empate de ontem do São Paulo contra o Arsenal de Sarandi pela Copa Libertadores da América e a tempestade que caiu em São Paulo nesta sexta-feira. O São Paulo voltou aos treinamentos. Neste final de semana tem clássico diante do Palmeiras e um dos jogadores que devem entrar em campo, Oswaldo, que está aqui com a gente depois desse empate. Eu estava até conversando com você, Oswaldo, depois desse jogo, a confusão com o Luiz Fabiano, o árbitro e vocês ali, você estava no bolo e parece que não foi tão justa assim a expulsão do Luiz Fabiano, né, Oswaldo? Então, se equivocou o árbitro, né, em ter expulsado o Luiz. Ele estava conversando numa boa, mas o árbitro acabou expulsando o Luiz ali, como já tinha acabado o jogo, não tinha para que essa expulsão. Mas agora é esquecer isso. O Luiz vai poder jogar nesse domingo, né? Vai poder nos ajudar. Espero que a gente possa logo no domingo fazer um resultado positivo para ganhar confiança para o jogo de quinta-feira. Vencer esse clássico dá uma força a mais para vocês na Copa Libertadores da América, porque daqui para frente vocês vão ter que vencer praticamente a maioria dos jogos, e contra o Arsenal de Sarandi fora de casa, o próximo jogo quinta-feira acontece, né? Uma vitória no clássico ajuda vocês nessa Libertadores? Ajuda, vai nos dar confiança, né? A gente sabe da importância que vai ser esse jogo no domingo. Quinta-feira tem um jogo difícil, vai ser o jogo do ano, né, para a gente tentar buscar um resultado positivo, mas o grupo tá bem tranquilo. É claro que a gente está bastante chateado e triste pelo resultado de ontem, mas agora é esquecer, pensar agora daqui para frente, porque a gente tem condições de ir muito longe ainda nessa competição. A má fase do Palmeiras e o que aconteceu com a torcida pode favorecer o São Paulo e o São Paulo se aproveitar disso? A gente tem que procurar fazer o nosso trabalho, independente de quem esteja do outro lado e que fase quer que esteja, né? O importante é que vai ser um clássico. A gente sabe que vencendo vai ser importante para a nossa caminhada. Legal, Oswaldo. Obrigado pela participação aqui no Gazeta Esportiva. O técnico Ney Franco, que não deve poupar nenhum jogador para esse final de semana. Time completo para o clássico diante do Palmeiras. Bom, o São Paulo faz um belo campeonato paulista. Na Libertadores a campanha não é a dos sonhos, mas tem condições de se classificar, tem que tomar um pouco mais de cuidado, principalmente jogando nos jogos em casa. Tem mais um só, né, contra o Atlético Mineiro, vai ser de fundamental importância para o São Paulo, uma vez que vai enfrentar o Arsenal fora e o mais difícil de todos, que é o Strongest, nem tanto pela... nem tanto pela qualidade técnica, que é um bom time, diga-se de passagem, mas principalmente por causa dos efeitos da altitude, que o São Paulo já viu bem nessa própria Libertadores contra o próprio Bolívar. O clássico com o Palmeiras é um clássico de muita rivalidade, tem tradição, mas eu me lembro de Corinthians e Santos agora recentemente, Flávio, 17 mil pessoas apenas em campo. E eu não consigo ver um grande apelo em São Paulo e Palmeiras agora, apesar de toda a tradição, de toda a história, justamente por causa do regulamento do Campeonato Paulista. São 19 rodadas até a gente chegar ao que interessa de fato. Então, o único apelo de São Paulo e Palmeiras, o único apelo é a rivalidade. Em termos de classificação, não significa muita coisa, tanto se o São Paulo vencer, que é o líder com 22 pontos, talvez aumente um pouco mais a vantagem, e o Palmeiras, que está brigando pela classificação, entre aspas, mas também se perder, não corre riscos de ficar de fora da fase eliminatória. O grande ponto aí é essa história de Ganso entrar, não entrar, jogar, não jogar. Não dá para saber exatamente qual será o time considerado titular. Talvez possa, nesse jogo, aproveitar mais uma vez para tentar fazer outra experiência num 4-4-2 com o Ganso e o Jadson. E do lado do Palmeiras, o técnico Gilson Kleina já prepara o time para o clássico do próximo domingo no Morumbi. Luiz Henrique Gurian traz as informações direto da Academia de Futebol do próximo domingo contra o São Paulo, no Morumbi. Isso mesmo, vamos falar do treino do Palmeiras, que se prepara para enfrentar o São Paulo no próximo domingo, 4 da tarde, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Olha, choveu muito no meio da tarde de hoje aqui em São Paulo, o trânsito ficou prejudicado, ainda existem bairros que estão sem energia elétrica, sem telefone, e olha aqui na academia como é que ficou o gramado, ó.
Faz mais de 2 horas que a chuva parou e sente só como é que está encharcado ainda. Mas o treino, que começou mais tarde, teve um problema. Valdívia, ele chegou, participou rapidamente da conversa que teve no centro do gramado e depois voltou para os vestiários. Outra notícia aqui no Palmeiras foi apresentado o zagueiro André Luiz, 33 anos de idade. Começou no Tupi de Juiz de Fora, passou pelo Atlético Mineiro, foi jogar na França, jogou no Nancy, esteve por lá 7 anos e aos 33, que não tem pressão, chega para ajudar e emprestar experiência para o time do Palmeiras, que agora está sendo definido pelo técnico Gilson Kleina exatamente para o clássico de domingo. Mas isso e muito mais você vai ver no Mesa Redonda Futebol Debate, comando do nosso Flávio Prado, nesse domingo, a partir de 9h30 da noite. Com a sua presença também, Michele, do nosso Celso Cardoso, de todos os companheiros aqui, ok? Bom, informações do Palmeiras, nas imagens do repórter cinematográfico José da Silva e também Marcos Juventino. Luiz Henrique Gurian, Palmeiras, da Academia, para a TV Gazeta. Bom, e como nós não conseguimos contato com o repórter Luiz Henrique Gurian, a informação é a seguinte: depois do treino, o Meia Valdívia concedeu uma entrevista para falar a respeito do incidente com a torcida palmeirense, né, a Mancha Verde, no aeroporto na Argentina, onde o goleiro Fernando Praz foi ferido. E também para anunciar a convocação do Valdívia para a seleção chilena. Eu quero aproveitar o ensejo para dar total solidariedade e apoio ao presidente Paulo Nobre. Ontem ele deu uma declaração muito interessante. Eu espero que não fique na retórica. Torço demais para que, por exemplo, cortou benefícios dessa cambada de vagabundos que foi para lá com ingressos dados pelo Palmeiras e arrumou o que arrumou lá no aeroporto. Esses caras têm que ser entregues à polícia, é isso que ele pediu. E cortou relações e ainda falou que chegará até na presidente Dilma, se for o caso, para que acabe com tudo isso, com essa promiscuidade que existe entre clubes e essas torcidas. Seria fantástico se a presidente Dilma assumisse um papel de Thatcher, né? É uma grande oportunidade que o futebol tem para se livrar desses bandos, como aconteceu na Inglaterra. Tomara que ele deve estar sendo muito ameaçado, mas a nossa solidariedade e ficamos abertos para qualquer ameaça, qualquer coisa para a gente divulgar aqui, porque é uma oportunidade que pode ser muito rara. Tomara que isso efetivamente aconteça. Parabéns ao Paulo Nobre e que ele mantenha-se firme nessa posição. Verdade, Flávio. Tivemos a oportunidade de falar sobre isso ontem também, mas repito aqui, admiração pelo comportamento dele. Normalmente a gente está acostumado a ver a omissão dos dirigentes do futebol brasileiro. Ele botou a cara a tapa e está tentando iniciar um processo de mudança. Já passou da hora. A gente não vê pronunciamento de Secretaria de Segurança Pública, a gente vê no Ministério do Esporte, a Copa do Mundo está aí, a gente só vê panos quentes. Já passou da hora de mudar antes que mais alguém, mais um inocente, morra por causa dessa violência no futebol. O Boca Juniors foi surpreendido em pleno estádio La Bombonera e mesmo com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, perdeu do Nacional do Uruguai. Em Assunção, o Cerro Porteño também se deu mal e foi derrotado pelo Independiente Santa Fé da Colômbia. Veja os gols. Em Assunção, o Cerro Porteño recebeu o Santa Fé e fez 1-0 com o Jonathan Fabro. Aí o Santa Fé empatou com o Omar Pérez cobrando pênalti. E virou também com o Pérez, num outro pênalti marcado pela arbitragem aos 32 do segundo tempo. Final Cerro Porteño 1, Santa Fé 2. Em La Bombonera, o Boca perdeu a segunda partida em casa na Libertadores. Andrés Scott fez o único gol do jogo, gol da vitória do Nacional de Montevidéu. Dois detalhes, esse Jonathan que fez o gol do Cerro Porteño é um namorado do Jonathan Fabro, namorado da Larissa Riquelme, e está fazendo gol dentro e fora do campo. E o Boca, eu assisti o jogo ontem, é uma coisa terrível o time do Boca. Você tem lá o Carlos Bianchi, você tem lá o Riquelme, mas você não tem nem o Riquelme nem o Carlos Bianchi. Negócio trágico, mas a torcida incentivou até o fim. Agora, cuidado com o Boca, né? Se ele se classificar na Bacia das Almas, cuidado. Aliás, o ano passado não foi muito diferente não. Perdeu do Fluminense em casa, blá blá blá, chegou à final contra o Corinthians. Blá blá blá. O Atlético Mineiro fez a festa da torcida que lotou o estádio Independência em Belo Horizonte. Além de vencer o The Strongest, os Fortões, o Galo segue invicto na competição com 100% de aproveitamento e praticamente garantiu uma vaga para a próxima fase. Veja os gols. Atlético Mineiro recebeu o Strongest, fez 1-0 depois do lançamento do Ronaldinho Gaúcho.
Com a ajuda do desvio, o Jô fez 1-0 Atlético. O segundo gol do Galo foi de Ronaldinho Gaúcho. Ficamos devendo para você o único gol da equipe boliviana. Final Atlético Mineiro 2-1. Paulo decepcionou os mais de 25 mil torcedores que foram ao Pacaembu. O tricolor saiu na frente no placar, acabou ficando no empate com o Arsenal de Sarandi, que nas 3 partidas que havia disputado tinha perdido todas. Veja os gols. O São Paulo abriu o placar contra o Arsenal de Sarandi com Jadson nos acréscimos do primeiro tempo. 1-0 São Paulo. A equipe argentina empatou de pênalti no comecinho do segundo tempo com Dario Benedetto. E ficou nisso, São Paulo 1, Arsenal também 1. O Arsenal de Sarandi tinha disputado 2 partidas e já tinha perdido. Resultado final da nossa enquete: após mais uma expulsão, o São Paulo deveria punir o Luiz Fabiano? Sim, 79% dos votos. Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Domingo, 9h30 da noite, tem mesa redonda imperdível. A gente se encontra lá. Tchau. Tem mais esporte também na sequência, no Jornal da Gazeta. Até já. Amanhã à noite estarei na cidade de Poá, no aniversário da cidade. Espero vocês por lá. E domingo, mesa redonda com André Sanches e Omar Feitosa. Tchau. Neste domingo, 9h30 da noite, o Mesa Redonda recebe André Sanches. Fique ligado. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento